sendo argentino, você, e na Argentina, o 10, o maestro, ele é muito importante para o futebol argentino. E aqui, os times de ponta, que estão terminando na ponta, o Inter tem Alan Patrick, Palmeiras, Felipe Anderson e Veiga. Botafogo tem 4, você citou, sim. Almada, Savarino, Romero e o Eduardo, que voltou agora. Corinthians tem o Garro e tem o Depay, que é um segundo atacante de meia, além do Coronado. Está dentro do projeto, como o Plihal, o André falou, o maestro, o número 10? Sí. Sin dudas que sí. El punto es financiero. Porque yo lo que siempre hablé es no desarmemos lo que tenemos. Es decir, no desarmemos la plantilla que tenemos. Perfecto. Es decir, con esto no estoy diciendo, viene un 10 y se va el que está jugando hoy de medio atacante, que es Luciano. No, Luciano es muy bueno. Gracias a Luciano y también a todos los jugadores, en parte, todos han hecho que hoy nosotros hayamos clasificado de forma directa al Libertadores. Entonces, Luciano, ahora, eso no quita de que no traigamos un 10. Necesitamos un 10. Los atacantes necesitan un 10. Un 10 que yo en toda esta temporada lo he recargado mucho sobre los volantes que juegan más retrasados. Porque yo arranco siempre diciendo, me gustan los volantes de Brasil. ¿Por qué? Porque tienen un grado más de técnica, un grado más de visión, de resolución que cualquier otro país. O que mais me encantou aqui no Brasil, de posição de jogador, foram os volantes brasileiros. Exacto, exacto. Porque siento que, como veo el fútbol, los puedo potenciar. Porque hay veces que el jugador de acá juega bien por naturaleza, pero si vos le haces ver cómo construir, dónde ubicarse, yo le llamo el build-up en inglés, que la construcción, es decir, cómo, dónde y qué pases empezar a ver, si después consigo de los 4 atacantes, uno, ya sea por el centro o recostado y que se tira adentro, como hace Almada, que citó el ejemplo, porque puede jugar en distintas posiciones, a veces puede jugar. Ya ahí gano un cerebro más, unos metros más adelante. Entonces, sería una opción buenísima. Ahora, ¿cuál es el pero de la situación? Lo financiero. Lo financiero. Y ahí estamos todos. Y con respecto a la continuidad y no continuidad, quien dirige Sao Paulo o cualquiera de los equipos grandes de aquí, al otro día le decían burro a Abel Ferreira. 10 títulos do Palmeiras. 10. Y yo falé con mis jugadores. Les dije, muchachos, estamos en un mundo, no pasa solo aquí, Sí. Pasa en muchos lados. Estamos en un mundo donde cuestionamos a Abel. Ontem o Zarco me chamou, grande Rafael Zarco, e me falou sobre essa possibilidade do Marinakis, o bilionário magnata grego, estar investindo em alguma coisa no São Paulo. E aí a gente foi atrás e eu descobri hoje que seria uma parceria com as categorias de base, né? Ele entraria com dinheiro, não seria uma compra, o São Paulo rechaça completamente esse termo, até porque o que eu ouvi é difícil você quantificar e colocar um valor em uma parte só do clube, né? Quanto que vale as categorias de base do São Paulo? É um valor muito difícil de você colocar, né? Não é como você vai comprar um clube inteiro, tem futebol profissional, estádio, enfim. Não seria isso. Seria uma parceria de investimentos, sim. Intercâmbio de jogadores, intercâmbio de profissionais, porque vale a gente lembrar que o Marinakis tem também o Nottingham Forest na Inglaterra, o Olympiacos na Grécia e o Rio Ave em Portugal. Está negociando também com o Vasco. Então é um cara que já tem outros clubes. Esse intercâmbio com certeza seria com esses clubes. Mas acho que o ponto-chave dessa história é que o São Paulo considera que seria um grande aumento no seu poder de compra de jogadores, de captação de jogadores ainda nas categorias de base, que é algo que Palmeiras e Flamengo fazem muito hoje. E a gente sempre escuta nos outros clubes, não tem como competir com o Flamengo e com o Palmeiras. Não tem como, eles vão lá, vão
oferecem milhões para o pai de jogador, contratam um jogador e não tem como a gente competir com o Flamengo e com o Palmeiras. São clubes muito bem estruturados, com condições financeiras muito boas, que contratam os melhores jogadores das suas categorias de base. O São Paulo, até esse momento, prefere apostar na formação desde lá do começo, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, enfim. E o São Paulo acredita que com esse investimento ia dobrar o poder de captação de jogadores. Então hoje, se o São Paulo contrata 10 jogadores por ano para suas categorias de base, ia contratar 20. Esse é o cálculo que o São Paulo faz. Mas vale lembrar, o investidor, nesse caso, ia ter uma contrapartida, né? Ele não vai investir o dinheiro só porque ele é um cara legal, um cara bacana, ele tá lá com o dinheiro sobrando. Ele não ganhou dinheiro porque ele é bacana, né? Exatamente. Ele não tá, caramba, sobrou um dinheiro aqui, vamos lá dar dinheiro pro São Paulo, não é isso? Não ficou milionário fazendo filantropia. Com certeza não. Exato. E aí eu fiz esse questionamento e me falaram, olha, isso ainda está sendo negociado, tem várias cláusulas de confidencialidade, mas é um caminho muito óbvio para mim, e a pessoa até me confirmou isso, que uma das possibilidades é ele ter receber alguma porcentagem em cima de lucro em venda futura, né? Então ele vai lá, contrata o Bruno, o Veloso, para o Sub-17 do São Paulo por R$1 milhão, e depois o São Paulo vende o Veloso por R$10 milhões. Ele vai ficar com certeza com uma parte desse valor. Então, isso tudo ainda está sendo negociado. Não é uma negociação que está em estágio inicial, já vem acontecendo há alguns meses. Em agosto, o Marinakis veio ao Brasil e se reuniu com o Casares presencialmente. Agora, na semana passada, o Casares foi para Londres e se reuniu também, mais uma vez, pessoalmente com o Marinakis. Então, são conversas que já acontecem há algum tempo e está num estágio que já passou do inicial. Não diria que está no estágio avançado, mas já passou do estágio inicial. Veloso, só um asterisco aqui, tá mais pro Master, né? Então, é que aí tem esse ponto, para ele contratar para mim contratar pro Sub-17, ele tem que contratar o Roberto para um e o Veloso, tem que dividir em dois. No meio. Senão não dá para jogar no Sub-17 do São Paulo, não. Aí vai dar trabalho para arrumar isso, ou vai virar gato. Aí eu vou ter que fazer propaganda depois lá, que no Sandro Rocha e tudo mais. Mas, ô Moreno, agora o Gilfredo me apresentou uma possibilidade que me causou uma dúvida aqui. Dentro da nossa... Não sei se você vai ter a resposta, só porque me causou essa dúvida, eu acho que vale compartilhar até para os nossos repórteres aqui da casa também questionarem. Dentro da nossa lei de SAF no Brasil, existe essa brecha de um mesmo grupo ou o mesmo empresário poder investir na base de um clube e no futebol profissional, no futebol como um todo de outro? Porque em boa parte dos países isso não é possível, né? Assim, eu no acho... México por exemplo, que a gente está vendo o caso do Leão e do Toluca, do Pachuca. Assim, eu acredito e acho que até além, é uma questão além da própria legislação. Mas como é que o torcedor do Vasco, por exemplo, vamos supor que o Marinakis fechasse o acordo da SAF com o Pedrinho e com o Vasco, como é que o torcedor do Vasco veria o dono da sua SAF, que tem um percentual da sua SAF, investindo no desenvolvimento, na formação da base de um clube adversário. Tal qual do São Paulo, né? É isso. Você forma um jogador, às vezes ele pode parar no principal lá do cara, isso, que é outro, né? Assim, é muito estranho. E o torcedor do São Paulo também, de repente. Ele forma, de repente, um jogador que ele tem um potencial, aí esse jogador joga meia temporada no Nottingham Forest e volta pro Vasco. Então, assim, é difícil. Tem uma questão aí, realmente, de ética. Que é difícil da gente entender. Agora, eu sempre fico muito com o Eu pé imagino atrás. Eu imagino assim, e aí é só imaginação mesmo, que se por um acaso as duas negociações avançarem, vai haver travas aí, né? Não é possível que Os dois. Tanto Vasco quanto São Paulo aceitariam que houvesse essa questão, né? De um jogador da base do Vasco fazer um intercâmbio na base do São Paulo, por exemplo. Ou de um jogador da base do São Paulo ir para o Nottingham Forest e depois de 6 meses voltar para o São Paulo. Eu imagino que essas sejam questões que estão também sendo discutidas, porque eu acho que a única possibilidade do negócio ir para frente é que haja essa trava mesmo, assim. Então, o intercâmbio vai ser só com os times que estão na Europa do grupo do Marinakis, não vai poder voltar pro Vasco, por exemplo. Eu acho que isso não é possível que num acordo que vai ser com certeza
tão rico, envolvendo tanto dinheiro, isso não esteja sendo discutido, sendo que foi a primeira coisa que a gente começou a discutir aqui. Olha só, novidade aqui pelo São Paulo. Consegui apurar que o Rafinha vai renovar por mais 3 meses. Na verdade, até o final do Campeonato Paulista, que dão esses 3 meses, né? O Campeonato Paulista está marcado para terminar dia 27 de março. O Rafinha tem um contrato agora até o final do ano, termina esse contrato com ele, e vinha conversando com o São Paulo sobre a possibilidade de ampliar esse contrato. Ele queria mais tempo para poder se despedir, e até para o São Paulo não é uma situação ruim, viu? Porque o São Paulo tem o Igor Vinícius consolidado na lateral direita e teria o Rafinha no Campeonato Paulista. Não precisaria ir ao mercado, porque a gente lembra que a terceira opção é o Moreira, um jovem revelado para o São Paulo que jogou poucas vezes, até a comissão técnica do Luiz Ubeldia, quando não teve o Igor Coronado e nem o Rafinha, algumas vezes optou por improvisar o Sabino e o Ferrarese. Então o Rafinha ficando dá um pouquinho mais de tranquilidade para o São Paulo olhar o mercado com calma. De repente até no Campeonato Paulista pode aparecer algum jogador que interesse e a diretoria negociar. Então essa é a notícia. Rafinha vai renovar com o São Paulo até o final do Campeonato Paulista.